Fala, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Talk 77, o programa do Clube 77 aqui no YouTube, onde conversamos sobre bons livros. Eu sou o Eduardo, fundador do Clube 77, e estou aqui com um convidado muito especial para falar sobre esse livro incrível, o livro Hábitos Atômicos. Eu já quero apresentar este cara incrível que está do meu lado, ele que está no clube há mais de um ano, ele que é copywriter e agora ele teve um upgrade, que ele é palestrante a nível nacional. Mike Santos, meu amigo! Fala, meu irmão! Seja bem-vindo, meu querido! Pô, muito obrigado. É uma honra estar aqui. Como você tá? Eu tô melhor agora. É sempre muito bom estar na sua companhia, estar trocando papo e espero que a gente contribua aí com a galera. Pois é, ele que era um cara que tava só ali, ó, escrevendo coisas incríveis, agora ele pegou o microfone e tá aí palestrando em eventos gigantescos. Ele que é um orgulho, eu ver esse menino aqui, ó, no clube ano passado, entrando, acanhado, tímido, tá aí crescendo e é muito bom ter você aqui. Já tivemos os meninos do clube, tivemos o Carlinhos, o Luquete, o Gabrielzinho, teremos mais e é uma alegria ter você com a gente. Show de bola. Tá feliz mesmo? Tô demais. Então vambora. Tô demais. Vambora porque a gente tem muita coisa pra conversar hoje, mas eu quero, ó, antes de começar, pode parecer que não, mas sim, existe aquela pessoa que tá assistindo e não se inscreveu no clube ainda. Tá brincando. Mano, sim, existe. Eu sei que dói, eu sei que é um negócio que não tem cabimento, né? Não é possível. Não acredito num trem desse não, uai. E aí, qual que é o problema? Existe essa pessoa e eu quero te convidar, você, meu querido e minha querida, que não se inscreveu no clube ainda, o link tá aqui na descrição. Vem fazer parte do Clube 77, você pode conhecer esse cara incrível, você pode ler livros incríveis, então o link tá aqui na bio, Clube 77, tem o nosso grupo de desenvolvimento pessoal, onde a gente leu esse livro aqui no ano passado, e temos o nosso grupo também da Bíblia, onde estamos lendo as histórias da Bíblia e conversando sobre elas. Então se inscreva, presencial online, vai ser uma alegria ter vocês aqui com a gente. Como aqui não tem jabá, só esse breve aviso para o pessoal que está lá do outro lado, eu quero começar falando, meu povo, sobre este livro. Eu vou dar uma breve introdução dele para quem está nos acompanhando, porque pode ser que tenha gente que está assistindo que não leu o livro ainda, e depois eu já quero passar a bola para você para a gente começar a conversar sobre ele. Meu povo, seguinte, Hábitos Atômicos, esse livro aqui, várias pessoas ano passado começaram a me indicar. Esse aqui, ó, é uma dessas pessoas. Cara, lê esse livro. Tu já leu esse livro? Mano, esse livro é fantástico. Meu Deus, esse livro mudou a minha vida. E eu comecei a ficar encucado. Eu falei, cara, eu vou ler esse livro. E aí, eu lembro direitinho isso. Eu falei, pô, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o audiobook e eu vou ver aqui se esse negócio realmente me pega. Se me pegar, eu compro o livro e leio. Logo na introdução, ouvindo, eu falei, calma, eu acho que eu ouvi tipo uns 5 minutos, eu falei, cara, calma, eu vou pegar, eu vou ler ele, porque logo na introdução já é uma pancada, a história do James Clear, né, que é o autor. Falei, cara, eu preciso ler, e aí eu li, coloquei no clube e foi fantástico. É um livro que o pessoal até hoje cita nos nossos encontros. Então fala sobre hábitos, né, mas assim, pra você que tem um pouco de pé atrás, como eu tinha, de tipo, hábitos, faça isso, faça aquilo. Tem muito livro de hábito que às vezes é muito superficial, eu tinha esse pé atrás, inclusive por isso que eu não tinha lido quando me indicaram pela primeira vez, mas esse livro pra mim é diferente de tudo que eu li, referente a hábitos. Ele realmente é muito bom, é muito acima dos outros que estão no mercado, na minha humilde opinião. E eu quero perguntar pra você como que foi a sua experiência lendo o livro, porque você disse com a sua própria boca, com seus próprios lábios, de que esse foi o melhor livro que você leu na vida. Então quero que você disserte sobre como foi a sua experiência lendo esse livro. Esse livro, pra mim, ele continuou sendo o melhor livro que eu já li na vida, assim. Até por conta, não só pelo conteúdo em si, mas também pelo conteúdo em si. Porque, tipo, ele ensina você a criar hábitos. Hoje, o que a nossa vida é? São hábitos. A gente precisa de hábitos pra gente conseguir atingir algum objetivo. Seja ler outros livros, seja performar mais, seja criar uma nova rotina, você vai precisar de hábitos. E esse livro apareceu de uma maneira... Parecia que alguma coisa queria que eu começasse a ler ele. Que eu comprei ele em 2019, ele foi lançado em 2019. Eu comprei ele no finalzinho ali de 2019. Peguei, comecei a ler as primeiras páginas e do nada tava em um encontro de amigos aqui na Asa Norte. Roubaram a minha mochila.
Então o primeiro livro sumiu. Aí passaram-se 3 meses, eu trabalhava na época lá com o Érico e tal, e ele leu esse livro e falou, cara, é o melhor livro, tipo, é um livro muito bom e tal. Dei pra todo o pessoal do Insider. Pegou e deu pra todos os funcionários do Insider. Cara, aí eu peguei e comecei a ler e falei, meu Deus, que livro é esse? Não, todo mundo tem que ler esse livro porque, cara, mudou a minha vida. Eu até brinquei uma vez assim no Instagram que era o livro que salvou a minha vida, porque eu comecei a beber água por causa de um livro, então vale a pena. Eu queria te fazer uma pergunta em cima disso, porque é uma pergunta até meio traíra, porque eu não gosto que me faça essa pergunta, né? Porque assim, o livro ele gera muitas transformações na gente. Eu acho que cada livro é uma história diferente. A gente escolhe o livro muitas vezes por algo que a gente está vivendo e acaba que a gente tem algumas mini transformações, assim, né? Mas eu queria que você falasse, cara, sei lá, a principal transformação que você teve lendo esse livro. Tipo, qual que foi a maior mudança? Você falou agora de beber água, né? Mas assim, olhando para trás, qual que foi talvez a maior mudança que você teve, a maior, sabe, ponto de virada que você teve na sua vida lendo esse livro? Ó, a maior eu acho que de fato foi a água, porque tinha um problema enorme assim de beber água. Eu achava que era impossível um ser humano beber 4 litros, que eu falava, cara, não é real. Mas no livro ele dá o passo a passo de como você vai fazer isso. Questão de alimentação, de melhorar a alimentação. Tinha uma época que eu estava lendo esse livro, eu fiquei tão focado nele que eu consegui melhorar a alimentação, ir à academia, ler outros livros. Tipo, eu quando era adolescente ali, eu lia muitos livros, Percy Jackson e etc, Harry Potter, e cara, fui chegando na vida adulta, correria, não conseguia encaixar um livro mais. Até que veio o Hábitos Atômicos e falou, cara, você precisa fazer isso aqui, isso daqui, isso daqui. Que maravilha. Isso daqui a gente vai falar depois, tá? Aí você coloca isso aqui, isso aqui, isso daqui. E eu comecei a ler cara, 2020 foi um dos anos que eu mais li livros, 2021, 2022. Cara, ajudou demais. Então... Bacana. E é legal hábitos porque é muito personalizado. Então, por exemplo, existem hábitos que eu preciso mudar e existem hábitos que você precisa mudar. Então, ele meio que casa com a vida de qualquer pessoa, baseado na sua demanda, naquilo que você precisa, né, mudar. Exato. E aí, meu povo, seguinte, como de costume já, eu separei 5 assuntos, né? Na verdade, não são 5 capítulos, são 5 assuntos. Até porque aqui ele traz algumas estratégias, mais de uma estratégia dentro de um capítulo específico. Mas eu separei 5 para a gente conversar, mas eu não quero entrar agora ainda nas estratégias, eu quero ir um pouquinho antes, porque isso que eu vou trazer aqui agora foi um negócio que mexeu comigo quando estava lendo e que quando eu levei para o clube também foi bem bacana, onde o autor ele apresenta, meu povo, que os hábitos ele moldam quem você é. E aí o contexto disso, o que ele escreve no livro é o seguinte: é um processo de 2 etapas. A primeira é, decida o tipo de pessoa que você quer ser. Segundo, prove isso para si mesmo com pequenas vitórias. E é legal que ele fala aqui, né, abre aspas, tem uma amiga que perdeu mais de 50 quilos somente se perguntando o que uma pessoa saudável faria. E aí isso é muito maneiro, porque eu gosto muito de falar sobre identidade, inclusive identidade é hoje talvez a mensagem da minha vida, e eu sei como que os hábitos, como a forma como que você faz as pequenas coisas acaba moldando quem realmente você é. E aí eu quero falar justamente sobre isso, sobre esse processo de primeiro decidir o tipo de pessoa que você quer ser e depois você seguir rumando a isso, né? O primeiro passo para definir novos hábitos é saber quem você quer se tornar. Afinal, como que eu vou mudar alguma coisa se eu nem sei para onde eu tô indo, se eu nem sei quem eu quero me tornar, né? A gente precisa ter uma visão, né? Essa visão do nosso eu ideal, digamos assim, e perseguir ela e naturalmente viver de forma congruente com ela. Mas se eu não sei quem eu quero me tornar, se eu não sei para onde eu tô indo, isso não adianta. Tem uma frase do Sêneca que é: para quem não sabe para onde vai, nenhum vento é favorável. Então acho que esse primeiro passo eu quero já passar a bola para você é justamente sobre essa questão de formulação de hábitos, mas antes entendendo, cara, para onde eu tô indo? Quem eu quero me tornar? E aí ter essa visão do meu eu ideal, do meu eu do futuro, e eu agir de forma congruente com isso, eu já ser essa pessoa, né, antes de me tornar. Esse é o nosso primeiro assunto, eu quero saber o que você acha sobre isso. Olha, Sêneca falou isso e aquela Alice nos País das Maravilhas também. Pra quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. O coelho. Mas é muito isso, assim, da identidade. Quando você identifica, tem até um exercício que ele fala assim, um dos primeiros exercícios, né? Liste todos os hábitos que você tem.
E aí você acorda de manhã, a primeira coisa que você faz é pegar no celular, fica ali 30 minutinhos mexendo, depois você vai escova os dentes, depois você vai fazer seu café, depois você pega o celular novamente, fica mais 1 hora mexendo, olhando no Instagram, depois você sai pro trabalho, ou vai trabalhar, ou vai fazer outra coisa. Então você lista tudo que você vai fazendo e vai falando, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. E aí você começa a identificar o que você está fazendo de certo e o que você está fazendo de errado. Ok. Agora, quando você tem em mente a pessoa que você quer ser, a pessoa que você fala assim, cara, eu quero ser uma pessoa que vai ler 12 livros esse ano. Eu vou ser a pessoa que vai entender melhor de comportamento humano. E aí toda essa decisão, você vai pautar nisso. Cara, a pessoa que quer entender mais de comportamento humano, vai ler tal livro? Não, vai ler esse aqui. Não, a pessoa que vai se tornar mais saudável, né? Vai comer melhor e vai treinar mais. Ela vai estar, cara, comprando besteiras ali? Cara, não vai. Então, você começa a pautar muito melhor essas decisões, você consegue visualizar, sabe? Acho que é muito mais essa questão da visualização, de, cara, ter essa consciência de que, poxa, beleza, aqui eu preciso disso, aqui eu não preciso disso. Dizer não, né? Que tem até no livro o Essencialismo e tudo mais. E assim, eu acho legal a gente começar com esse assunto, porque, beleza, é muito importante você ter bons hábitos. E é muito importante você começar essa mudança e você ter ferramentas para isso. Livros são incríveis, esse livro é maravilhoso, mas a gente tem que antes justamente entender para onde que eu estou indo. Então, por exemplo, cara, sei lá, por que eu vou criar o hábito de, por exemplo, sei lá, tocar guitarra, se eu não tenho isso como hobby, eu não me vejo fazendo isso como hobby? Por melhor que possa ser esse hábito, por exemplo, que ele pode me desenvolver em algumas habilidades, sei lá, melhor aqui ainda. Por que eu vou começar a andar de bicicleta 100 km por dia, tentar criar esse hábito, se eu não gosto de andar de bicicleta, eu não me vejo fazendo isso? Então, eu acho que o primeiro passo, meu povo, que eu quero trazer aqui é, antes de começar a querer correr, se empolgar, ou então ficar buscando ferramenta, entender para onde que a gente está indo, quais são as mudanças que a gente tem que gerar. Então, assim, cara, eu tenho que acordar mais cedo, eu tenho que criar esse hábito de acordar às 5 da manhã? Cara, depende. Quem que é o seu eu ideal? Para onde que você está indo? Pô, você quer se tornar, sei lá, um cantor? Eu acho que acordar às 5 da manhã talvez não seja tão bom para você. Cara, você quer ser um empresário e você, enfim, quer fazer algumas outras coisas? Talvez nesse estilo de vida, esse sendo o seu eu ideal, talvez seja importante. Porque você consegue ali construir o seu dia a dia nesse 5 da manhã até umas 9, consegue treinar, estudar e tudo mais, e você vai trabalhar. Então, entender primeiramente quem é esse seu eu ideal e a partir daí você agir de forma congruente com isso. Eu quero me tornar uma pessoa que eu vou ler 12 livros no ano. Calma. Como que uma pessoa que lê 12 livros no ano, ela se comporta? Como que é o dia a dia dela? O que ela faz? Ela perde muito tempo no Instagram antes de dormir? Cara, talvez não. Talvez ela aproveite para ler. Então, entendendo quem você é para você descobrir quais hábitos têm que ser mudados antes de querer mudar alguma coisa, né? Exato. E acho que muito da onda, né, dos 5 horas da manhã vem naquele livro O Milagre da Manhã. Que, cara, eu gosto dele, do livro, mas é entender de fato o que aquilo onde aquilo vai te levar, né? E eu acho que eu fiquei durante muito tempo, fiquei nessa pira de acordar às 5 da manhã, eu acordava e não era produtivo durante 3 horas, porque eu tinha acordado 5 da manhã. Eu não tinha entendido que aquilo ali não era pra mim, sabe? Tipo assim, não dava certo. Aí depois fui estudar, fui vendo sobre isso. Cara, as pessoas são mais matutinas, outras mais vespertinas. As vespertinas não necessariamente vai ter que acordar 11 horas da manhã, pessoal, calma. Mas normalmente as pessoas mais vespertinas têm que acordar um pouquinho mais tarde do que 4, 5 e 6. Tem que acordar entre 7 a 9. Hoje eu encontrei meu horário ideal. Cara, entre 7 a 8 da noite, 7 a 8 da manhã, calma. 7 a 8 da manhã é o horário ideal pra mim. 7 horas eu acordo com calma, eu pego, faço o cafezinho, muito mais disposto. Jogo um solzinho na cara lá, fico tomando sol, fico muito mais produtivo. Então legal. É saber encaixar e pra onde eu vou com aquilo ali, né? Bacana. É isso, então, meu povo, entenda realmente pra onde você tá indo. Tem essa imagem, sabe, esse quadro pintado, quem que é o seu eu ideal, quem que é o seu eu do futuro ideal, e comece a viver de forma congruente com isso, e aí você consegue entender quais são os hábitos que você tem que mudar e quais são os hábitos que você talvez não precisa, sei lá, focar tanto agora. E aí, já que a gente já falou sobre isso, né, tem que ter esse contexto antes de começar a falar, eu separei algumas das estratégias que ele traz aqui no livro para a gente conseguir realmente criar novos hábitos e conseguir melhorar aquilo que a gente quer tanto melhorar e muitas vezes não consegue.
E aí eu vou falar os nomes aqui, talvez você não lembre, então eu vou dar um contexto pra gente poder falar. E eu, como sou uma pessoa muito bacana, eu tô abrindo essa nossa primeira estratégia com uma estratégia que você falou no clube que você gostou bastante, que você usa muito, que é o empilhamento de hábitos. E aí, para quem está assistindo a gente e não leu o livro ainda, eu vou dar um breve contexto do que é. E aí eu já quero passar a bola para você, justamente para ver como é que foi essa mudança e como é que você usa ela hoje. Para quem não leu o livro ainda, o contexto é, abre aspas, hábitos como ler mais ou comer melhor são causas válidas, mas esses objetivos não fornecem instruções sobre como e quando agir. Seja específico e claro. Quando me servir de uma refeição, sempre colocarei vegetais primeiro no prato. Então, ele fala desse empilhamento de hábitos para você realmente ter de forma mais específica o que você deve fazer e como você gosta dessa tática, dessa estratégia. Quero saber como que você usa e como é que foi o impacto para você. Empilhamento de hábitos para mim é muito forte e talvez negligenciado. Porque se você entende isso aqui, eu acho que fica muito mais tranquilo de você ir colocando hábitos novos. Tipo, quem está nos assistindo talvez queira, poxa, eu quero ler mais livros. Isso é assim, durante algum tempo foi um gargalo meu, não conseguia ler. Poxa, mas é tão simples, tem gente que está lendo 12 por ano, tem gente que está lendo 4 por mês, tem gente que está lendo 45 por ano, e eu estou conseguindo ler um em um ano, então o que está acontecendo? Então isso talvez pode ser uma vontade sua. Eu quero treinar. Eu quero estudar mais, eu quero assistir uma aula, eu não estou conseguindo nem isso, eu não tenho a motivação. E o empilhamento de hábitos, ele vai trazer isso pra gente de uma forma muito mais clara. O que seria? Cara, basicamente, você, hoje, vamos supor, você já tem esses hábitos empilhados, só que você só precisa encaixar agora os bons hábitos. Vamos supor, você acorda pela manhã. Qual a primeira coisa que você faz? É levantar, é pegar no celular, ir ao banheiro, depois fazer um café? Beleza, seu hábito da manhã é acordar, levantar, ir ao banheiro, fazer café. Isso aqui já é a sua linha de hábitos. Você só precisa encaixar algo bom entre eles ou no meio deles. Beleza, todo dia pela manhã eu acordo, tomo café, e eu sento na mesa. Na hora que eu sento na mesa, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu livro que eu quero ler, vou pegar o Hábitos Atômicos, vou colocar aqui ao lado, vou ter meu café, vou lendo enquanto eu tomo meu café. Eu empilhei um hábito em um que já existe. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar para poder ler, assistir 30 minutos do podcast. Eu quero assistir 30 minutos do podcast do Dudu. Eu quero assistir, preciso assistir. Eu vou lá e coloco lá os 30 minutinhos. Então, é ser específico. Depois do meu café, eu vou fazer isso na mesa de jantar, na mesa de almoço, na mesa de café, às 7h30 da manhã. Então, ser o mais específico possível, sabe? E isso, cara, minha rotina da manhã é toda estabelecidazinha, certinha, com esses empilhamentos, sabe? Cara, especificidade é algo legal de se falar, porque assim, a especificidade ela cria um caminho mais claro. Tipo, algumas metas, elas ficam como que nem ele coloca aqui, fica muito vago, tipo, quero comer melhor, quero ler mais, tá? Mas quanto você quer? Então, ser específico, porque vai criar um caminho mais claro para que você consiga alcançar isso. E essa estratégia ela é muito boa, como você disse, porque você já pega o que você faz naturalmente todos os dias e senta e escreve, você vai ver como você faz coisas repetidas ali todos os dias e você coloca um hábito bom no meio. E depois aquilo, naturalmente você vai mudando, né? Naturalmente você vai acrescentando, tirando um hábito ruim e trocando por um hábito bom. E o fato de, tipo, você encaixar esse hábito em algo que você já faz rotineiramente, por exemplo, todo dia você escova os dentes. Cara, ao menos, não sei quem é você, mas espero que todo dia você escova os dentes. Pelo menos 2 vezes, tá? Tem que ser 3, 4, pelo menos 2. Mas, pô, você escova os dentes todo dia pela manhã. Cara, todo dia você faz isso, velho. É impossível você falar assim, depois de escovar os dentes todos os dias da minha vida, eu vou ler 10 páginas por dia, 5 páginas por dia. Poxa, vou ler 5 páginas depois de escovar os dentes às 8 horas da manhã. Todo dia. E você começa a fazer isso. Você vai ver que daqui a pouco vai ser natural pra você. É tipo treinar. As pessoas falam que é difícil se acostumar com o treino, é porque eu acho que elas nunca foram um tempo suficiente. Mas chega um momento que você treina sempre, seguindo religiosamente,
Que quando você não vai, você fala, cara, tô com saudade disso aqui, o que tá acontecendo? E sente falta, é o hábito, isso é o poder do hábito, né? É causar isso dentro de você. Você se sente parte daquilo, cara, eu gosto disso. E o hábito ele vai trazendo isso pra gente. E por que é bom também essa estratégia? Porque o que acontece? Tudo aquilo que se torna mais natural, que a gente não tenha que pensar, é mais fácil de ser executado. Então, por exemplo, se eu tenho que acordar todos os dias e pensar quando que eu vou encaixar uma leitura, quando que eu vou encaixar... Cara, isso daí você não vai fazer porque demanda muita energia. Então, se você consegue de maneira natural fazer aquilo, como é, por exemplo, tomar banho, naturalmente você sabe, cara, eu vou tomar banho, eu vou escovar os dentes e depois eu vou ler. Exato. Então, criar algo natural para que você não tenha que pensar. Tem aquela máxima lá que, há um tempo atrás, que alguns empreendedores falaram, eu só uso camiseta preta porque eu não quero ter que pensar isso. Se a gente conseguir colocar bons hábitos de uma maneira natural, onde a gente não tem que raciocinar para todo dia ter que encaixar a leitura em algum lugar, por exemplo, é muito mais fácil de conseguir cumprir, né, o plano. Mas se você tem todo dia acordar e pensar, putz, quando que eu vou ler agora? Só o fato de pensar, você já leu 10 páginas ali e você conseguiria já cumprir a sua meta do dia. Exatamente. E ele tem esse livro aqui, lá no início ali, ele fala das... O que seria, né, esses hábitos atômicos, né? Não sei se a gente traz essa clareza aqui. Os hábitos atômicos são pequenos hábitos, pequenininhos, pequenas ações vai tomando para construir resultados muito grandes. Então, assim, são pequenas mudanças. E eu acho que esse livro foi o melhor da minha vida até por conta disso. Porque, por exemplo, tem o Poder do Hábito, que é um calhamaço gigantesco e tal. E ele é bom lá e tudo mais, tem pessoas que gostam bastante. Mas esse daqui, ele traz a parte prática e de maneira simples. É muito simples a forma como ele apresenta. Então, assim, ele mostra que pequenas ações eles trazem grandes resultados. E aí ele conta até algumas histórias. O bom dele, eu indiquei para uma amiga que é professora de português, a Fernanda. Beijo, Fernanda. Eu indiquei para ela e ela falou assim, professora de português não, perdão. Ela fez letras e depois se formou em geografia. Aí ela até falou assim, esse livro é bom porque ele vai te contando histórias enquanto vai te ensinando a criar hábitos. E assim, tem várias histórias. Uma das histórias que eu gosto bastante que é uma da equipe de ciclismo. Muito maneira. E a empresa de balinha, que mostra assim como uma pequena ação tem uma bifurcação, pode levar tanto você pro lado bom quanto pro lado ruim. E aí a equipe de ciclismo, transformando a história longa em história curta, é basicamente uma equipe falida em 2003, que não tinha nada, tava lascada, tava tipo assim, nem as lojas, tipo assim, uma loja de equipamentos ciclistas não queria vender para essa equipe porque o nome tava feio. Essa mesma equipe, melhorando os hábitos dela, ajustando pequenas coisas, se tornou a equipe a ganhar 5 vezes o Tour de France, que é o maior torneio de ciclismo do mundo. Então, assim... E fala das mudanças, porque são mudanças que são irrisórias, assim, pra muita gente, né? Cara, era desde colocar, por exemplo, uma das estratégias que eu lembro era colocar álcool nos pneus para melhorar a aderência. Tipo, colocar um short um short mais quente, assim, e chamar um cirurgião para ensinar a lavar as mãos para os ciclistas não ficarem doentes. E isso pequenas ações, cara, muito pequenininhas, sutis, que somadas levaram essa equipe a ser, cara, 5 vezes campeões, pentacampeões do Tour de France. E é surreal isso pra mim, tipo assim, não só isso aconteceu com essa equipe de ciclistas, como aconteceu com Michael Phelps. O cara se tornou o maior medalhista olímpico de toda a história. Então, tipo, foram pequenas mudanças que o treinador dele foi implementando pra ele, como, a partir de hoje você vai saltar 2 milésimos de segundo mais rápido. A partir de hoje você vai treinar pra dar uma abraçada com a força 2% maior, depois 10%, depois... E assim sucessivamente, cara, o bicho se tornou o maior medalhista olímpico, sabe? Tipo, o que a gente percebe é o seguinte, todo mundo quer mudar, mas às vezes a gente quer estar numa mudança muito abrupta, né? Tipo assim, eu preciso pra ontem. Sendo que se você parar pra pensar, são pequenas decisões, pequenas mudançazinhas que vai fazer você chegar em algum local, algum desejo que você queira, sabe? Tem uma coisa que eu falo com certa frequência, que é mais importante do que a velocidade com que vai acontecer é quanto tempo vai durar. E aí eu uso, enfim, para uma outra perspectiva, mas isso casa para essa situação aqui agora, de que muita gente quer mudar um hábito. Vou começar a ler, então eu vou ler um livro por semana. Cara, não vai.
eu quero criar hábito saudável. Então eu vou pra academia 6 vezes por semana, eu vou botar 40 no supino. Mano, não vai. E a gente muitas vezes acredita, por uma ignorância nossa, de que esses pequenos hábitos, essas pequenas mudanças, elas são irrisórias, elas não vão gerar nenhum tipo de impacto. E eu vejo que é totalmente o contrário. Que é justamente essa fidelidade com o mínimo, com o pouco, é que vai fazer com que grandes coisas comecem a ser construídas. Então, eu falo pro pessoal que está querendo começar a ler, né? Tem gente que me procura que nunca leu um livro na vida. Tem gente que já leu, parou de ler, não consegue encaixar. Eu falo, cara, lê 5 páginas. Eu não consigo, cara, lê 2 de manhã, lê 2:30 à noite. Lê 2 de manhã, lê meia página no almoço, lê 2 da noite. Começa. Mas vai ser pouco. Cara, é melhor. E naturalmente, se você não lê, e você começa lendo 5 páginas no dia, lendo 2 de manhã, e você demora 30 minutos para ler 2 páginas, daqui 1 mês, 2 meses, você vai demorar 15 minutos para ler 2 páginas. Você já dobrou. Agora você vai conseguir ler 4 páginas de manhã naquele mesmo período de tempo. E naturalmente, pensa isso agora em 5, 10 anos, o quanto que isso não vai gerar. E tem um exemplo muito bacana que ele traz também, que eu nem anotei aqui, que é o do avião. Que ele coloca, né, de que tipo, se um avião que ele está partindo de uma determinada cidade e você erra 1 grau para a esquerda, cara, ele, tipo assim, ele chega numa cidade totalmente oposta daquela que ele estava indo. Justamente por quê? Por conta dessa pequena mudança que você acha que é irrisória, 1 grau que você muda ali a direção do avião, você chega numa cidade totalmente diferente. E a nossa vida é assim. E é legal porque esse livro, o Hábitos Atômicos, né? É legal porque ele incentiva isso, ele incentiva a questão do pouco, ele incentiva a questão de você ser fiel, de você fazer aquilo mesmo que não pareça nada uau. Tem um outro exemplo muito bacana que você vai lembrar, porque a gente conversou sobre isso no clube, que ele fala, cara, não falhe, não erre. Então, tipo, se você colocou a sua meta de ir pra academia 5 vezes na semana, vai. Mas eu tô com o dia muito cheio. Cara, vai 10 minutos. Entra, bota a roupa, entra, fica 5 minutos na esteira e vai embora. Por quê? Aí ele dá todo o exemplo, ele dá todo o contexto por trás disso, da ideia, mas é porque se você conseguir ser fiel, se você conseguir todos os dias, naturalmente você vai conseguindo desenvolver mais aquilo, né? Exato. O Caio Carneiro, né, fala assim, cara, ninguém segura uma pessoa determinada, ninguém segura uma pessoa que não desiste. Cara, pode ter a pessoa mais talentosa do mundo, você pode ser seu melhor amigo, a pessoa mais talentosa, seu irmão, mas se essa pessoa, cara, se ela uma hora ela pode cansar. Se você for menos talentoso, você não desistir, velho, ninguém te segura, sacou? Ninguém te segura. A pessoa que tá determinada a fazer aquela parada, ela vai chegar em algum lugar. Ela vai chegar em algum resultado, sabe? E sobre até esse exemplo de, cara, não falhe, não erre. Tem até um podcast do Joko, do ex, né, do CEO, né, que ele fala assim... Eu li esse livro dele aqui, Responsabilidade Extrema. É, ele mesmo, o Joko Willink. Que ele pega e pergunta assim, cara, mas o que você faz quando você não tá motivado? Aí ele vai começar a falar assim, eu faço, eu vou, eu tenho que fazer, eu não tenho essa opção de tipo, não tô desmotivado, não vou conseguir ir, não vou pra academia. Cara, eu vou e faço meia boca, cara, tem que ir. Então, tipo assim, as pessoas falam assim, eu não tô motivado pra ir à academia hoje, não tô motivado pra fazer aquilo. Vai, empurra com a barriga, porque aquilo ali, na hora que você chegar, é outra perspectiva, é outra parada, é outra vibe. Empurra, mas vai. E aí você vai fazendo, quando você vê, cara, tipo, você já tá com outra mentalidade, sacou? Só pelo ato de não ter falhado. Eu passei por isso, eu tava agora na cidade da minha avó, Uberaba. Cara, não tinha academia lá pra eu treinar. E falei, então não vou treinar, né? Aí eu pensei, vou treinar sim. E aí não tinha o que fazer. Tinha só uma garagem aberta, sem carro. E eu comecei a fazer flexão, comecei a improvisar uns negócios lá. Fiz passada, fiz agachamento, cara, com o que tinha. E a sensação que eu tive depois foi muito boa, cara. De tipo assim, saiu bons hormônios, sabe? Saiu endorfina aqui, suei. Foi melhor do que ter ficado parado. E no dia seguinte acordei meio dolorido ainda. Obviamente não muito, né? Mas eu fiz. Eu não quebrei o que eu tinha combinado comigo. E quando eu voltei para Brasília, foi natural eu chegar aqui e ir para academia. Então não quebrar esse ciclo, continuar. Por mais que você não consiga, por exemplo, ter uma meta de ler 30 páginas por dia, cara, em vez de não ler nada, lê 5. Lê 5 antes de dormir. Tá acabando o dia, lê. Tenta fazer isso todos os dias, porque naturalmente aquilo vai ficar, cara, vai se tornar intrínseco, né, na tua rotina, na tua vida. Exato.
Exato. Essas pequenas decisões Essas pequenas decisões são que vão chegar em algum momento. Tipo, por exemplo, você decidiu que iria treinar mesmo em um local onde não tinha nada pra treinar. Você fez, sacou? Tipo, poxa, você chegou cansado do trabalho, você fez. A minha mãe, pra mim, minha mãe é um exemplo. Tipo assim, tem dias que eu não vou à academia, minha mãe vai, tipo assim, minha mãe trabalha o dia todo, tal, chega cansada, aí ela marca o personal dela 9 horas da noite. Eu falo assim, que papo é esse, mano? E ela vai. Aí quando ela manda mensagem, filho, tô indo pra academia, 9 e pouco da noite. Tem dias que, tipo assim, dá 9 e pouco da noite, eu cansado e ela fala que tá indo, eu falo assim, cara, eu não fui. Aí eu pego e vou pra academia, pego o último horáriozinho, porque fala assim, minha mãe, tipo, cara, ela não dá desculpa, sacou? Tipo assim, ela não dá desculpa. E às vezes você olha pro lado, assim, olha um amigo seu, olha alguém, cara, que não tá dando desculpas e você tá dando desculpa quando não precisava, sabe? Tipo, é muito... Foi a gente propor uma linha agora diferente, mas foi que eu lembrei desse exemplo. Meu povo, é o seguinte, agora eu quero falar com vocês sobre outra estratégia, que essa daqui eu acho que você já fez. Todo mundo acha que já fez isso de forma inconsciente, mas que é uma estratégia incrível pra gente poder agora entender e fazer ela de forma consciente, que é: torne seus hábitos atraentes. E aí o exemplo que ele dá é: eu só vou assistir Netflix enquanto eu estiver andando na esteira. Então, ou seja, em suma é como deixar mais leve aquilo que precisa ser feito. Eu tenho o hábito, eu criei, de que hoje eu consigo fazer cardio na academia pós-treino tranquilamente, por quê? Porque eu boto uma aulinha ali, eu vou embora, e tem dia que meu cardio deu tempo ali, meus 20 minutinhos depois do treino, e eu quero continuar, porque a aula tá tão interessante que eu falo, putz, daria pra ficar mais tempo aqui. E outra coisa que eu faço é, aqui em Brasília não tem muito, mas pode ser que na sua cidade tenha, quando eu pego algum trânsito que tá tudo parado, eu boto uma aulinha e eu fico lá. Então, naturalmente também isso vai... Eu consigo colocar algo que é mais pesado. Então, primeiro eu coloquei um hábito que é o cardio, que eu tinha um pouco de impaciência para fazer. Botei uma aulinha e tá fluindo. E agora no segundo exemplo, que foi esse do trânsito, que é algo chato, algo ruim, que não é nenhum hábito que tem que fazer, é só uma coisa ruim mesmo, mas conseguindo deixar isso mais leve, deixar isso mais atraente. E aí o estresse ele é menor, né? Nossa. Então sobre isso eu quero que você fale sobre essa questão de tornar os seus hábitos mais atraentes. Essa do trânsito é muito boa, que agora eu, mesmo se não tem trânsito, eu quero colocar um audiobook, um podcast. Eu sou viciado em podcast, eu boto podcast. Tipo assim, vai sair de casa e é 10 minutos, tem um podcastzinho ali, que fica bem mais fácil, assim, né? Tipo, muito mais tranquilo. E esse da academia também, eu peguei esse negócio do cardiozinho, fica ali fazendo cardio, você até esquece. Porque antes, o que acontece na maioria das vezes, né? Quando você tá fazendo cardio, não sei quem gosta, mas deve ter alguém que gosta. Mas você fica ali, ó, aí você fica olhando pro tempo, né? Aí tá lá, 2 minutos. Aí você passaram-se 10 minutos na sua cabeça e tá lá, 2 minutos e 10. Então, assim, você fica muito centrado no tempo. E quando você tá ali, cara, fazendo algo que você gosta, cara, passa muito rápido. E um outro ponto, é até exemplo do livro, né? Se eu não me engano, foi esse, que ele junta, não sei se foi nesse exemplo em si, mas ele fala das séries, que ele coloca 3 super séries, uma atrás da outra, e uma estratégia do programa de TV, né, da ABC, se não me engano, que ele colocava Grey's Anatomy, colocava 3 séries bem famosas e falava pro pessoal que era a noite do vinho, toda quinta noite do vinho e pipoca, tipo, tinha uma parada dessa, pipoca, e aí as pessoas juntavam esse ato de pipoca com assistir as séries deles. Então, tipo assim, cara, ficava muito mais, algo que já era perfeito, ficava ainda melhor, porque ficava implantado na cabeça das pessoas, falavam assim, agora é a hora da minha pipoquinha. Tipo assim, chegava a mulher cansada do trabalho, o momento dela, relaxante, tipo assim, aquele é o momento dela. E são estratégias que dá pra gente usar, assim, né, até na nossa própria vida. Assim, existem coisas que elas têm que ser feitas. Não adianta a gente querer negociar, não adianta a gente querer dar migué, porque a gente vai ser o único prejudicado nisso. E aí é tentar, dentro da medida do possível, né, dentro do cabível, como que eu consigo deixar isso mais leve, como que eu consigo deixar isso mais atraente, para que eu consiga realmente fazer aquilo que precisa ser feito, até porque também a gente não precisa viver nesse peso o tempo inteiro. Então, se eu consigo, por exemplo, no meu cardio, deixar aquilo mais atraente, colocando algo que eu gosto, como por exemplo assistir uma aula, que até no dia a dia eu não tenho tempo para isso, cara, é melhor do que ficar sem ouvir nada, porque sei lá, né, é mais bacana.
E eu faço comigo, porque eu tenho uma lista de estudo em vídeo, que eu chamo, né, de estudo em vídeo, de que eu não vejo sentado aqui. Eu fiz um compromisso comigo de que eu só vou ouvir isso. E, cara, eu olho aqui todos os dias, eu falo, eu preciso devorar isso. Só quando eu estiver na esteira. E aí, na esteira e voltando da academia. Então, todos os dias eu consigo fazer mais ou menos 1 hora de estudo em vídeo, na saída para academia, no pós-treino na esteira e depois voltando também no carro. Então, ajuda, facilita, fica mais leve e eu consigo colocar algo divertido. Então, que a gente consiga, dentro daquilo que tem que ser feito, a gente consiga colocar de uma maneira mais leve e mais atraente para que a gente possa executar. Teria mais algum exemplo de que você faz na sua vida sobre como deixar mais atraente seus hábitos? Agora não tá vendo na minha mente, mas com certeza. Porque o que acontece? Quer ver um exemplo que eu faço aqui? Ó, aqui no clube é uma eu presa, né? Eu faço tudo, eu sofro a falta, eu bato a falta, eu cabeceio e eu reclamo pro juiz se ele dá impedimento, né? Então aqui eu meio que, hoje em dia, eu tô fazendo quase que tudo, tem hoje gente me ajudando, mas assim, eu faço praticamente tudo. E aí chega o último dia do mês e eu tenho que fazer algumas demandas de fechamento de financeiro, cara, emissão de nota, essas coisas chatas. O que eu faço? Eu coloco um podcast. Cara, eu venho feliz da vida para emitir nota, é uma maravilha. Eu boto e eu separo aquele podcast ou aquela aula que eu queria ouvir e eu boto. Nossa, eu demoro para emitir nota, dependendo, eu fico lá, aí eu mexo na planilha, faço outra conta. Por quê? Porque fica mais agradável. Então, pega as coisas chatas que você tem que fazer e tente de alguma maneira realmente deixar de forma mais atraente para que você consiga ter uma vida mais leve, né? Exato. Tem até um outro conceito assim, de criação de hábitos que é aquela assim, come os sapos primeiros, né? Que tipo assim, quando você for fazer alguma tarefa chata, come os sapos primeiros. Que nada mais é do que, cara, se tem uma tarefa chata pra fazer, faça logo essa bexiga o quanto antes. E cara, se você unir algo bom, como você tá unindo aí, com essa tarefa chata, vai ficar mais tranquilo. Tipo, poxa, você não tem algumas demandas que aparecem para serem feitas, eu boto o podcastzinho também, ou boto uma música, boto um treino. Tem que lavar a louça. Nossa, bota um podcast aqui, cara, esquece, você vai querer lavar, você vai querer sujar a louça para lavar de novo. Nossa, esquece. Nossa, chega prazeroso, eu odeio lavar a louça. Então é isso, acho que essa estratégia é muito boa para o pessoal usar. Agora a gente vai entrar na nossa próxima estratégia, que é a lei do mínimo esforço. E aí eu vou dar um contexto para você lembrar e para quem está em casa também que não leu o livro ainda ou que não lembra dessa lei, que é o contexto é o seguinte. A ideia central é criar um ambiente em que fazer a coisa certa é o mais fácil possível. Como podemos projetar um mundo onde é fácil fazer o que é certo? Aí ele dá um exemplo. Se estiver assistindo muita televisão, por exemplo, desconecte ela após cada uso. Se não melhorar, você pode dar um passo adiante. Você pode desconectar a TV e tirar as pilhas do controle remoto. Então, em resumo, é como dificultar os maus hábitos e como facilitar os bons hábitos. Ele também dá o exemplo de que ele queria comer mais fruta. O que ele fez? Ele botou a fruta bem na mesa de entrada da cozinha. Então é muito mais fácil para ele poder comer. Um exemplo muito prático, você falou sobre beber água, a melhor forma de você conseguir beber água é tendo uma garrafa gigante do seu lado e andando com ela, porque se ela não tiver, você não vai tomar água. Então assim, essa visão, essa lei seria justamente isso. Como que eu consigo projetar um mundo onde é fácil fazer o que é certo e é mais difícil fazer aquilo que é errado? Então a bola está com você para você falar sobre essa lei aí. Olha, tem um exemplo bom primeiro aqui, que é o meu exemplo. Quando eu queria parar, tinha uma época que eu tava viciado, acho que foi em 2020 mesmo. Chegava do trabalho e ia jogar LOL, League of Legends. Foi bem na época que eu li esse livro. Tava viciado, queria jogar LOL. E aí, pô, é bom se divertir, LOL jogar e tal, mas chegou um momento que eu tava mais nem estudando, tipo, ou fazendo outras coisas, eu só queria chegar em casa e jogar LOL. Até meia-noite, 1 da manhã, 3 da manhã. O que eu fiz? Chegava, tipo assim, eu quero jogar só no final de semana. O que eu vou fazer? Chegava, quando era um domingo, tipo assim, domingo não vou jogar mais. Cara, pegava, desinstalava o LOL e pronto, era isso. Porque o período de instalar e atualizar era 1 hora no mínimo. Então assim, cara, se eu cheguei do trabalho, na época eu trabalhava CLT fixo, né, então tinha um horário pra chegar em casa certinho. Chegava do trabalho, até esperar 1 hora pra instalar de novo, acabava. Então não tinha como. E isso, cara, eu ia falar até um negócio, um ponto ali no tópico anterior, que era o seguinte.
na hora que você me perguntou, você lembra de alguma coisa que você tá fazendo? Hoje em dia tem muitas coisas que eu uso na minha vida que é tão natural porque eu aprendi que, tipo assim, eu nem associo mais ao livro. Tipo assim, tá? É como se estivesse na minha vida o tempo inteiro. Tipo, isso ali, hoje eu faço toda hora. Quando eu quero, tipo, tornar um hábito, quando eu quero excluir um hábito ali, eu torno ele difícil, sabe? Tipo assim, poxa, eu não quero comer, vamos supor, chocolate, por exemplo. Cara, eu não compro chocolate. Ou eu escondo. Cara, tem coisa que eu escondo na geladeira, que ele fala do exemplo da geladeira. Eu escondo tanto que eu até esqueço. E tipo assim, é pra esquecer, mas não tanto assim, né? Isso é muito bacana. Mas a parada do ambiente, né? Que ele fala ali do ambiente. Não sei se foi nesse tópico que ele dá o exemplo, mas tem um exemplo que é o seguinte. Que ele dá o exemplo dos viciados, né? Em drogas e tal. E aí ele fala que existe, primeiramente, a pessoa, né? Que tá viciado em uma droga, a família pega e investe uma grana absurda em levar ela numa reabilitação, a pessoa vai, se trata, tá curada, velho, ela tá curada. Quando ela volta pro ambiente dela, ela volta aos mesmos hábitos antigos. Ou seja, a pessoa, cara, gastou tempo, gastou dinheiro e não resolveu. Só que ao mesmo tempo ele dá um exemplo dos soldados americanos que iam pra guerra e usavam uma droga. Usavam anfetamina, por exemplo. E aí eles passavam, cara, ficavam um período enorme, 6 meses, 2 anos, usando drogas. E quando eles voltavam, eles não usavam mais. Tipo assim, eles conseguiam rapidamente excluir esse hábito ruim. E aí mostra, aí eles vai explicar o comparativo, por que isso acontece. E eles mostram que é principalmente o poder do ambiente. O ambiente molda as pessoas. O ambiente está moldando os seus hábitos. E eu tenho muito claro para mim que é o seguinte, que quanto antes você descobrir que ambiente importa, mais rápido você vai fazer mudança na sua vida. Quanto antes você se colocar em locais que vão melhorar os seus hábitos, que vão colocar você em um ambiente da sua identificação, que é aquilo que você quer se tornar. Você vai para aquele ambiente, poxa, melhor vai se tornar a sua vida, sabe? Então, tem até uma frase que eu falo todas as vezes, né? Que é, você não pode mudar as pessoas ao seu redor. Você pode mudar as pessoas ao seu redor. Então assim, eu não posso, vamos supor, o Dudu é um cara que faz muita besteira. E eu não consigo mudar ele. Isso é só um exemplo. Esse é só um exemplo. E aí, vamos supor que eu queira me tornar, cara, eu não quero andar com o Dudu porque ele faz muita besteira. Mas eu quero aprender a ler livro. Aí eu vou pro clube do livro. Com pessoas que estão querendo a mesma coisa do que eu. E isso vai ajudar a fomentar, né? Cara, e assim, se em temperaturas, se em situações normais de temperatura e pressão já é difícil fazer o que é certo, imagina em ambientes que não vão colaborar com isso. Eu até falei no último episódio que a gente falou da história de Abraão, de que, cara, pensa o seguinte, um ambiente, ele tem o poder de colocar para fora talvez a sua versão mais rasteira e talvez a sua melhor versão, algo que você nem sabia que tinha dentro de você. Então, entender que o ambiente em que você está inserido, e aí o ambiente se cria na sua casa, né? Isso vai influenciar muito. Afinal, como que eu vou conseguir fazer dieta se a minha casa está repleta de doce? Aonde eu entrar? Eu vou no banheiro, tem uma barra de chocolate lá. É muito mais complicado. Então, vou dar outro exemplo. Cara, como é que você vai conseguir ler mais se os seus livros estão no cômodo mais distante para você ter que pegar uma cadeira e buscar eles? Então, até o exemplo que ele dá é pegar os livros e colocar tipo em cima de onde você mais fica, na sua prateleira, que você sempre veja eles. E você criar esse ambiente de forma intencional, né? Exato. Hoje na minha casa tem um livro na sala, um no quarto, cada fica espalhado. O Kindle fica do lado da minha cama e onde eu trabalho tem uma pilha de livros ali pra, cara, tipo assim, agora, eu vou dormir na casa da minha namorada, da minha noiva. Cara, tem um livro ali e o Kindle tá bem ali, sabe? Tipo assim, sempre me acompanhando. Então é isso, é deixar o ambiente propício pra você, né? Eu tenho um probleminha, eu vou compartilhar aqui, eu vou me abrir, que acho que você tem isso também, que a gente vai quebrar isso, que é o excesso do trabalho. Nossa, você tá em casa no seu descanso e aí você, mas eu vou só dar uma olhadinha ali que eu acho que tem uma coisinha que ficou pendente. E como eu trabalhava em casa um tempo atrás, cara, isso era horrível, porque tipo, eu tava na minha hora de descanso, de lazer, aí tava meu notebook ali em cima, tava no iPad, eu falei, cara, eu vou no banheiro, eu vou dar uma passada rapidinho, eu vou só dar uma olhada. É o que eu fiz. Agora estamos com essa sala incrível, né? Essa sala aqui são os encontros do clube, que é o nosso estúdio. E quando eu termino o meu expediente, tudo fica aqui.
Então, por exemplo, ontem era mais ou menos umas 9 horas da noite, eu falei, nossa, eu precisava fazer uma coisa. Aí eu olhei e falei, cara, meu iPad tá lá, meu notebook tá lá, eu não vou sair de casa agora pra lá pegar, falando, depois eu resolvo. Aí eu consegui descansar, botei meu filme na TV e fiquei assistindo. Então, essa é uma maneira de você dificultar o que seria pra mim um hábito ruim, que é você ficar trabalhando enquanto era o tempo de você descansar. E aí, de forma intencional, você conseguir fazer isso, não permitir com que o acaso faça isso por você, porque o acaso não é bom, sabe? As coisas, quando elas vão acontecendo, sem você fazer de forma intencional, muitas das vezes aquela inércia é a inércia da bagunça, né? Se você deixa um monte de louça empilhada, a inércia, o que vai acontecer? Vai ter mais louça, elas vão proliferar ali e vai ficar mais louça suja. Não vai diminuir. Então, de forma intencional, você gerar esse ambiente. Então, dicas práticas aqui, ó. Pô, você quer beber mais água, ande com uma garrafa d'água. Você quer comer de forma mais saudável, só compre doce, se você for um cara que gosta muito de doce como nós aqui, só compre doce no final de semana. Cara, você quer ler mais livros, deixa os seus livros ou de forma número 1, como o Mike falou, espalhados pela casa, ou você anda com ele na sua mochila, ou você leva ele para os lugares que você vai. Isso até é uma dica que eu dou. Mano, quero ler mais. Vai para uma consulta, vai para algum lugar que você tem que esperar, leva o seu livro e vai lendo enquanto isso. Mas dicas práticas de casa. Deixa o seu livro em um lugar que você possa, de forma fácil, pegar ele e que você vai estar sempre vendo. E criar esse ambiente onde vai ser realmente mais fácil você conseguir criar bons hábitos e mais difícil. Então, se você, como ele falou aqui, é um viciado em televisão, cara, termina de ver TV, tira da tomada. Não deu certo? Tira a pilha. Aí ele vai até mais longe, ele fala, cara, não deu certo, pega a TV e bota dentro de um cômodo fechado, de um armário, para você ter que tirar e montar tudo de novo. E se você é um viciado em LOL, faça como ele, desinstale. Desinstale, que depois é mais fácil. Que meu pai amado. O Dudu passou o gabarito aí, tá? Garrafinha de 2,5 litros ou de 2 litros, vende na Amazon, já compre. Tem Livro, cupom aí, desse jeito? vou passar, colocar na descrição. Já pega o livro. Cara, eu acho que tem um bizu também que é o seguinte, olha. As pessoas querem começar a ler livros. Pô, quero começar a ler e tal, não sei o quê. Mas escolhem os livros mais difíceis possíveis. Tipo assim, de uma linguagem super rebuscada e tudo mais. E não, cara, de entender que às vezes, cara, é começar degrau por degrau. Tipo assim, tem livros mais fáceis de ser digeridos, né? E qual livro você indicaria para alguém que está querendo começar? Então, contextualizando um pouco, né, sobre essa questão de leitura, até falar sobre isso, estava esquecendo. Uma boa forma de você conseguir colocar o hábito da leitura no seu dia é, número 1, você vai definir uma hora que você vai ler. Cara, você vai ter que ter. Igual você tem uma reunião no seu trabalho, igual você tem um compromisso, igual você tem o seu horário de almoço, você vai ter a sua hora de leitura. Perdão. E aí o segundo passo que você vai dar é o seguinte: organize as suas leituras. Todos os dias, eu trabalho olhando para isso daqui. E eu olhava e eu falava, nossa, tem muito livro que eu li, mas tem muito livro que eu quero ler. Isso me deixava ansioso. O que eu fiz? Eu sentei. E eu tirei meia hora, eu fiz isso. Eu olhei e eu falei, o que eu preciso ler? Então eu defini por temas. O que eu sugiro separe 2, 3 assuntos que você precisa ler. Sugestão. Primeiro, vida espiritual. Então, eu leio a Bíblia e eu tenho livros cristãos que eles vão acompanhar o meu devocional, vão complementar aquilo que eu vou estar lendo na Bíblia. Segundo, o segundo tema, né, que eu diria assim, os seus livros sobre o seu trabalho. Então, cara, sei lá, por exemplo, Mike Copywriter. Ele precisa ler livros sobre esse assunto, sobre marketing digital, coisas que vão servir para o trabalho dele, para desenvolver habilidades para o trabalho. Tema número 3. O que eu fiz, mas aí você pode fazer, pode não fazer. Eu coloquei livros sobre educação que está de forma indireta no meu trabalho. Mas se você não tem algum outro tema desse, o que você pode fazer? Cara, coloca livros de hobby, coloca literatura, coloca alguma coisa mais leve. E aí você vai dividir esses temas e aí você vai fazer o quê? Você vai elencar os 5 próximos livros que você vai querer ler. De 3 a 5. Pega livros que você tem interesse naquele segmento e você coloca lá. E você vai ler. Pronto. Porque você fica nessa, eu quero ler, mas o que eu vou ler? Aí, até você pensar no que você vai ler, você já desistiu, você já cansou, ou você não pensou direito, pegou um livro ruim. Então a organização também é muito importante para que você possa começar a ler.
O que eu vou ler até o final do ano tá ali. Tá, o Mike até viu ali, tá ali prontinho, então não tem mais o que pensar. Obviamente, pode surgir algum outro livro que vai me gerar interesse, alguma outra coisa, beleza. Mas assim, eu não tenho que pensar, eu acabei um, eu tenho a lista ali, eu vou pegar o outro. Então essa organização também é muito importante, porque é aquilo, cara, quando você tem que pensar demais também para colocar um hábito novo, aí teu corpo já ficou, a gente é muito bom em dar desculpa também, e aí é mais complicado, né? Aí acabou, né? Aí acabou. Aí é bom que ele, ó, daquele dia tá deixando claro, fácil. Exatamente. Tá muito... Tem um objetivo bem tangibilizado ali pra você. Exatamente. E é isso, e assim, o que eu sugiro, cara, a pessoa que quer começar, me fazem muito essa pergunta e eu sempre dou a mesma resposta. Fazem a pergunta seguinte: qual o melhor livro para ler? Cara, depende, porque assim, depende do que você está passando hoje. O livro que eu tô lendo hoje pode ser muito bom para mim, mas pode não te pegar, porque você não está vivendo isso. Então, o que eu te sugiro é, passo número 1, entenda o que você precisa, defina esses temas, defina o que é importante para você hoje. E aí, em cima de cada tema desse que você definiu que é importante você ler, comece a pesquisar livros sobre esse segmento. Peça indicação, pegue pessoas que você segue na rede social, que te inspiram e que são referências para você, veja se ela tem alguma lista de leitura e tudo mais, ou manda mensagem para mim lá no Instagram, eu respondo vocês se eu conseguir, falando uma indicação de livro sobre algum tema específico, mas se organize, porque se você não se organizar, cara, vai ficar muito complicado. Acho que tem uma parada bacana também que é, cara, a gente tá falando de ambiente, de intencionalidade. Se você quer ler um livro, busque ler com outras pessoas também, sabe? Que estão no mesma vibe que você. Com certeza. Tem muito livro que, cara, tipo assim, vou falar um livro, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Cara, eu nunca iria ler aquele livro na minha vida inteira. Tipo assim, se você falasse assim, A Coragem de Ser Imperfeito. Não, com certeza não. Eu quero ser imperfeito. Não. E, cara, veio pelo clube. Eu tava num desafio daquele 75 Hard, bem nessa época ali. E eu peguei e fui ler esse livro. Vamos ver, né? Vamos ver. O Dudu falou. Eu já tô aqui. Vai ter um monte de caba macho lendo isso aqui também. Tem um caba de caba macho. Vamos ver o que vai dar aqui, né? Cara, e foi assim, uma loucura. Tipo, porque foi assim. Esse livro vai ser muito ruim na minha cabeça. Aí eu comecei a ler e, cara, quebrou paradigmas, assim, é muito bom. Foi tão bom que eu terminei, fui ver o documentário na Netflix, fui procurar mais sobre a vida da mulher. TED, não sei o quê. Eu vi tudo dessa mulher, tipo assim, cara, que livro bom, sabe? Tipo assim, ela traz uma clareza, uma forma tão boa de explicar, que, cara, mostra que você não tem que julgar o livro pela capa, pelo título, por nada. Então, assim, esteja em ambientes, em um clube, por exemplo, com pessoas que, cara, eles querem ler também. Isso vai te ajudar também a criar esse hábito, sabe? Tipo, vai te indicar, às vezes, até um livro que você talvez não iria ler, e vai ler e vai gostar pra caramba, sabe? Tipo, assim como eu. Exatamente, é fazendo merchan, porque não? Link na descrição, entra lá, vai ser uma alegria ter você com a gente. Meu povo, é o seguinte, nosso último ou penúltimo, dependendo aqui de como foi a nossa conversa, eu vou te falar, e aí eu deixei pro final justamente por conta disso. Foi a principal tática, estratégia que eu peguei pra mim e me ajudou demais, que é metrificar o seu avanço. O autor dá um exemplo fantástico que ele fala de um homem, e eu não vou saber falar o nome dele porque é um nome meio estranho, mas enfim, é esse rapaz. O autor diz o seguinte, que esse rapaz ele progrediu rapidamente em sua carreira graças a um simples hábito diário. Ele começava cada manhã com 2 potes em sua mesa, um contendo 120 clipes de papel e o outro vazio. Assim que ele sentava ali no seu lugar de trabalho, ele fazia uma ligação comercial e quando ele terminava essa ligação, ele pegava um clips e passava para o outro pote. E ele só acabava quando ele tivesse feito as 120 ligações. E aí, eu ganhei um presente desse rapaz aqui, que é esse marcador aqui de... esse aqui se chama o quê? Rapaz, boa pergunta. Esse aqui é o marcador, você aperta e ele marca aqui o que você está marcando. Porque eu comecei a fazer isso na minha vida de leitura, né? Eu entendi que, cara, quando você entra nessa questão de vida de estudo, você precisa metrificar de alguma forma. Então eu olhei, eu fiz uma conta básica, eu pensei, pô, quero ler tantos livros no ano. E isso dá quantos livros por mês? Tá. Então eu preciso ler quantas páginas por dia? Eu fiz essa conta e toda vez que eu lia uma página, na verdade eu tirava período de leitura, eu lia, aí eu falava, pô, eu li aqui 17 páginas, eu ia passando.
E eu tinha que acabar o dia com essas páginas lidas. E isso me ajudou a não querer devorar o livro de uma vez, ou ter lido demais e não ter ficado satisfeito o suficiente, porque, cara, eu não terminei o livro em um dia. E o ponto que eu quero trazer é justamente esse. A importância que a gente tem que ter de metrificar o nosso avanço. Né? A gente precisa metrificar, a gente precisa entender, ter alguma métrica, ter algum avaliador para que a gente possa saber o quanto que a gente está avançando. Tem uma frase do professor, escritor e consultor mega conhecido, que é o Peter Drucker, né? Que ele fala o seguinte: se você não pode medir, você não pode gerenciar. Então o ponto é, você precisa metrificar o seu avanço. Às vezes você quer, sei lá, emagrecer, você quer criar um hábito diferente, mas esse processo ele é demorado, o resultado vai demorar para você conseguir receber ele. Então você precisa ter uma métrica para entender que você está avançando, por mais que você não enxergue isso. Então a bola está com você para a gente falar sobre metrificar o avanço e já ir aterrissando o nosso avião aqui da nossa episódio de hoje. Traqueamento, traquear, identificar os dados. A gente chama assim no digital que dados é o novo petróleo, né? Se você tem dados, você tem tudo ali. Essa parada de você traquear, de você metrificar, é muito boa pelo seguinte. Hoje, até na academia, por exemplo, fui à academia, fiz treino de braço e de costas, por exemplo. Aí eu peguei hoje 30 quilos no bíceps. Peguei 30 quilos no bíceps. Semana que vem, eu vou querer pegar 32. Ou 30 com a série a mais. Então, cara, eu entendi que quando eu metrifico tudo na minha vida, eu consigo ir melhorando. Tudo. Por exemplo, cara, eu leio 10 páginas por dia. Cara, daqui a um mês eu quero estar lendo 11 páginas por dia. E não 10. Então, se tudo que você for metrificando, for buscando entender como é que funciona, cara, como é que funciona a sua vida, como é que funciona o seu corpo, vai te ajudando, sabe? Tipo, vou até trazer uma história. Tem uma história do livro, que é ali no início também, que fala um pouquinho dessas pequenas mudanças, que é o seguinte. Na hora, tinha uma empresa de balinhas em que o rapaz, ele, cara, a família dele era revolucionária em vender essa balinha de caramelo. Melhor do mundo, assim, eles vendiam pra caramba. E aí, ele falou assim, a gente vende muito, vamos vender mais. Contratou o melhor químico, o melhor design, o melhor nutricionista, contrataram as melhores pessoas do mundo na época. Aí falou, essa balinha aqui, ela é muito boa, foi a receita da minha família, eu quero melhorar. E aí eles começaram a melhorar a balinha. Aí, cara, toma, aqui a nova balinha. Aí ele experimentou e falou, nossa, que coisa boa, melhorou mesmo, vamos vender. Aí colocaram, as vendas explodiram. Nossa, perfeito, acertamos, vamos mudar de novo? Aí começou a mudar. Aí colocou mais açúcar, aí colocou um pouquinho mais de corante, e aí deu pro cara, bora vender. Aí colocou no mercado, vendeu de novo. Fazendo várias dessas mudanças, várias mudanças. Vendia, mudava, vendia. Chegou até um momento que eles pararam de ficar experimentando, só fazia as mudanças e jogavam no mercado. Até que chegou alguns anos que o cara tava lá no dia a dia e as vendas caindo. Não tava uma decaída tão imensa, que a empresa que estava no sucesso absoluto estava quase chegando à falência por conta de algo que tinha sido sucesso, sabe? Tipo, não fazia sentido. E aí um dia o diretor lá, o dono, né, da empresa e tal, sentou na mesa de diretora e falou, gente, o que está acontecendo? O que aconteceu com as balinhas e tudo mais? A gente era campeões e hoje em dia não somos nada. O que está acontecendo? Sério, eu estou preocupado com isso. Aí todo mundo, cara, tentando entender, trazendo ideia, vamos fazer mais mudanças, vamos fazer não sei o quê. Aí ele pegou, tipo, sentado aqui, tranquilo, pegou a balinha. Gente, mas o que aconteceu com a balinha? Não ficava aqui no pote sempre a balinha que a gente vende? Aí a diretora principal falou, essa é a balinha. Falou, essa não é a balinha de receita da minha família. Claro que é. Aí ele, gente, essa não é a balinha. Aí foi aí que ele percebeu que de pequenas em pequenas mudanças se tornou a balinha ruim, se tornou algo artificial, se tornou algo com muito açúcar. Não era mais aquela mesma balinha, sabe? Tinha se tornado outra coisa. E o que esse exemplo quer dizer? Que, duas coisas. Primeira, que as pequenas mudanças elas vão causar um grande resultado, seja positivo ou negativo. E o segundo ponto é, você precisa rastrear, traquear tudo o que você está fazendo. Se eles estivessem sabendo, a gente colocou isso aqui, foi por conta disso, beleza, ponto.
e parassem no momento que tivesse atingido o estado ótimos, teria dado tudo certo, mas eles pararam de traquear, de rastrear isso aqui, né? E é isso, a gente precisa medir, a gente tem que metrificar, até porque a gente viver pautado só pelos resultados, cara, é meio estranho, porque querendo ou não, o resultado ele demora muitas vezes. Então, a gente está falando aqui de hábitos, a gente está pegando hábitos muito simples, né? Por exemplo, leitura, né? Que é o tema do Clube do Livro. Cara, vamos lá, para você ler um livro no mês, você começou a ler, você lê. É meio frustrante, às vezes, você não ter esse resultado logo. Eu tenho a tendência de ler mais de um livro ao mesmo tempo. Então, sei lá, chega na segunda semana do mês, eu não terminei nenhum ainda. E aí pode gerar um pouco de ansiedade, de chateação, de frustração, de putz. Tô aqui todo dia lendo e eu não consigo terminar. Mas quando termino logo uns 2, 3 de uma vez. Por quê? Porque tem métrica. Eu sei, e eu não fico ansioso porque tem métrica. Porque eu sei que eu estou dentro do plano de que se eu ler tantas páginas por dia, eu vou terminar o mês lendo aquela quantidade de livros que eu determinei para o mês. Então, metrificar, avançar até um plano e conseguir entender esse avanço que ele está acompanhando, que ele está passando. Em vez de você focar em eu quero perder 10 quilos, você pode colocar como métrica, cara, eu quero fazer agora não 10 minutos de cardio, mas eu quero fazer 15 na mesma intensidade e conseguir realmente ali de pouquinho em pouquinho passando. E aí, meu povo, vamos chegando aqui mais pro final. Eu quero naquele nosso, como é que eu posso falar? Aquele nosso ritual final, naquele nosso momento final, de pedir pro Mike para que você, cara, passe uma mensagem pro pessoal. Na verdade, mais do que passar uma mensagem, que você pegue tudo isso que a gente conversou hoje, o que você tirou de mais proveitoso, assim, o que você mais curtiu, o que fez mais sentido para você, o que você leva para casa da sua noiva, daquilo que a gente conversou hoje para sua vida. Eu acho que hábitos, isso só, sempre quando eu falo desse livro, isso vem mais à tona assim para mim, que cara, criar hábitos pode ser fácil, mas dá trabalho. Tudo na vida dá trabalho. E, se eu quero algo diferente da minha vida, eu preciso passar por essa barreira de que vai dar trabalho, essa transição, né? De que, cara, tipo, não é simples, mas dá trabalho. Tudo que é bom dá trabalho. Então tem alguns hábitos que eu quero retomar e eu sei que vai dar trabalho, eu tava postergando. E, tipo, cara, eu vou voltar com mais força agora, sabe? E eu acho que isso ficou na minha cabeça. Cara, pra mim, eu acho que esse livro ele se resume em a beleza dos pequenos sacrifícios. Eu acho que se fosse colocar qual é o subtítulo desse livro? É um método fácil e comprovado de criar bons hábitos. Cara, eu colocaria, vou até falar com a equipe lá do James. Hey James, vamos mudar aí o nosso subtítulo? Cara, eu colocaria como subtítulo desse livro a beleza nos pequenos sacrifícios. Eu acho que a essência é essa, sabe? A vida tem que ter o sacrifício. Pra gente conseguir ter resultados, a gente vai ter que ter o sacrifício em alguma área da nossa vida, mas o sacrifício das pequenas coisas. São os pequenos sacrifícios diários que transformam num grande sacrifício e que vão dar uma recompensa de um grande resultado. Então acho que o que eu tiro desse livro para mim é isso. E obviamente estratégias, a que eu mais peguei para mim foi essa realmente de metrificar, porque muitas vezes a gente está olhando muito para o objetivo final, muito para o resultado, muito para o prêmio, e a gente esquece ali do avanço, a gente esquece de celebrar talvez o Michael Phelps, que ele conseguiu, cara, chegar a 2 milésimos mais rápido, e aquilo já é um pouquinho do avanço, é isso que vai transformar naquele grande resultado. Então, eu acho que eu levo a isso, e chegamos ao fim, né? Foi uma alegria recebê-lo aqui. Você receberá novos convites, tá? Teremos aí mais episódios. Vamos ver com o Mike aí se ele estará nessa agenda dele mega corrida agora de palestrante nacional. Sempre teria tempo. Se ele vai conseguir atender a gente aqui nesse nosso humilde canal. Mas é isso, meu povo. Ó, vamos chegando ao fim de mais um episódio. Eu espero que você tenha curtido. Pega esse vídeo e manda para aquela pessoa que precisa mudar os seus hábitos e, obviamente, curta aqui esse vídeo, aperte o sino de notificação para que sempre que a gente poste alguma coisa, você fique por dentro, você fique sabendo e se inscreva no nosso canal. Estamos chegando na marca aí de 110 inscritos e queremos chegar agora nos 1000.
Vamos chegar nos 1000 Até agora. o final do ano. Será? Ai. Mas vamos metrificar esse avanço e vamos curtindo pequenos passos do processo. Deixa um recado pra galera se inscrever. E se você não é membro do clube ainda, se inscreve no clube, link na descrição, vem pro clube, porque teremos muitas novidades aí para 2024 e queremos ter você com a gente. Vem com a gente que você não vai se arrepender. Tenho certeza disso. É isso, meu povo. Ó, um beijo no coração, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio. Beijo do gordo. Tchau, tchau.